Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana de excelentes notícias para a parte fiscal brasileira. A arrecadação federal do mês de janeiro foi a maior da história. O Brasil arrecadou 280,6 bilhões de reais em impostos só no mês de janeiro de 2024. Isso representa uma alta real de 6,67% em relação à arrecadação de dezembro do ano passado. Foi a maior arrecadação da história desde o início da série histórica, que começa lá em 1995. Essa melhora na arrecadação se deve a um impulso maior da economia brasileira e também a reoneração dos combustíveis e a tributação dos fundos exclusivos e offshores. Só a tributação dos fundos exclusivos impulsionou a arrecadação brasileira em 4,1 bilhões de reais. Além disso, a economia brasileira deu sinais de crescimento maior no ano passado do que aquilo que era esperado. O IBC-BR, que é medido pelo Banco Central e é considerado aí uma prévia do nosso PIB, ele veio com uma alta acima do esperado. Ele veio com uma alta de 0,82% no mês de dezembro e fechou o ano passado com uma alta de 2,45%, um pouco acima das prévias iniciais do mercado. Isso gera expectativa pelo crescimento do nosso PIB, já que o IBC-BR ele não leva em consideração o consumo e o que pode dar aí um impulso ainda maior para o crescimento do nosso PIB em 2023. Pelo lado negativo da questão fiscal, segue a preocupação com a pressão dos parlamentares pela liberação das emendas para esse ano de 2024, principalmente para que essas emendas sejam liberadas até o mês de junho, que é o limite máximo quando é permitido aí para os parlamentares enviarem recursos diretos, tanto para as prefeituras quanto para os estados, em função do ano eleitoral. A expectativa fica de que essa pressão possa fazer com que o governo gaste mais do que era previsto inicialmente. Lembrando que o presidente Lula chegou a vetar no orçamento cerca de 5,6 bilhões de reais em emendas e segue a pressão do Congresso Nacional para a derrubada desse veto, para que a gente tenha aí uma liberação maior de verbas nesse ano de eleições municipais. O nosso Ibovespa encerra essa semana em alta de 0,54%, enquanto o dólar subiu 0,55% e encerra cotado aos R$ 4,99. Já no exterior, as bolsas foram impulsionadas principalmente pelas empresas de tecnologia. O grande destaque vai para a NVIDIA, que apresentou o seu balanço corporativo essa semana e veio aí bem acima do esperado. E olha que as previsões do mercado já eram bem otimistas. A NVIDIA é destaque principalmente na produção de chips para inteligência artificial. As suas ações saltaram cerca de 16% na semana passada e impulsionaram as bolsas em Nova York, na Europa e até mesmo no Japão. Aqui no Brasil a nossa bolsa não se beneficiou, já que nós não temos grandes empresas de tecnologia listadas no nosso Ibovespa, mas esse bom resultado da NVIDIA acabou impulsionando as outras empresas de tecnologia. A Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia dos Estados Unidos, renovou mais uma vez a sua máxima histórica. O índice do Japão também renovou a sua máxima histórica essa semana. O S&P 500 encerra a semana com alta de 1,15%, a Nasdaq com alta de 1,04% e o Dow Jones alta de 1,98%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra com alta de 1,27%. Esse otimismo com as empresas de tecnologia acabou fazendo aqui com que os investidores deixassem um pouco de lado os alertas dos bancos centrais. Essa semana nós tivemos a divulgação da ata da última reunião do FED, que é o Banco Central norte-americano, e trouxe mais uma vez alertas de cautela, falando que ainda é muito cedo para iniciar a queda de juros, que uma queda de juros muito precoce pode acabar aí voltando a trazer uma inflação descontrolada. E Jerome Powell diz que ainda é preciso ver quais vão ser os resultados desses juros mais altos na economia, principalmente para conter a inflação. Alerta semelhante veio também na ata do Banco Central da zona do euro, onde lá, inclusive, os dirigentes do Banco Central da zona do euro, na ata, colocaram de maneira quase que unânime que ainda é muito cedo para se discutir uma queda de juros na Europa. Ainda existe muito receio para que a inflação volte de forma descontrolada. Esse tom mais cauteloso dos bancos centrais
foi refletido principalmente no preço das commodities. O petróleo encerra com queda de 2,14%, com barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $81,68. Já o minério de ferro caiu mais, caiu 4,30%, encerra a tonelada cotada aos $122,50. Apesar dos impulsos econômicos vindos da China, a China anunciou aí que vai financiar, que vai elevar o seu financiamento imobiliário em cerca de 17,2 bilhões de dólares, também cortou os juros do financiamento imobiliário por lá, mas também teve uma certa frustração, porque se esperava que também os empréstimos de curto prazo, os juros fossem cortados, mas isso não aconteceu. E segue a preocupação em relação à crise imobiliária chinesa, principalmente porque os investidores acreditam que o problema não é com estímulos econômicos em relação ao setor imobiliário, mas é pelo fato de existirem mais casas do que consumidores para adquirirem essas casas e apartamentos. Então essa falta de demanda no setor imobiliário da China ainda preocupa bastante. Na esteira da cautela dos presidentes dos bancos centrais internacionais, Roberto Campos Neto também adotou um tom muito cauteloso aqui no Brasil. Ele deu declarações essa semana de que o Brasil tem dificuldade histórica para cortar gastos públicos, sem citar necessariamente o atual governo. Ainda disse que é preciso muita atenção em relação ao processo desinflacionário, principalmente em relação à inflação de serviços, de que o Banco Central vai precisar olhar bastante essa inflação para continuar mantendo o seu ciclo de corte de juros. Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária do Banco Central, também foi na mesma linha, adotou um tom cauteloso e disse que o Brasil vai precisar observar também o cenário externo para manter aí a sua trajetória de corte na taxa de juros. Apesar disso, a nossa renda fixa até teve um desempenho positivo essa semana. Os juros futuros praticamente não variaram. O DI para janeiro de 25 teve uma leve alta de 0,02%, encerra cotado a 10,02%. Enquanto isso, o IMA geral, a carteira geral de títulos públicos, teve uma alta de 0,14%. Enquanto isso, o IRFM, que mede os pré-fixados, encerra com uma alta de 0,22% essa semana. Nós tivemos ainda a divulgação da segunda prévia do IGPM essa semana, que veio com uma queda de 0,49%, ante a alta de 0,33% da primeira prévia. E apesar de a gente ter tido uma alta do índice de preços de consumidor nesse segundo intervalo, o que contribuiu bastante para a queda do IGPM foi o índice de preços ao atacado, que teve uma queda substancial nesse início do mês de fevereiro. Nós tivemos aí um aumento da tensão geopolítica global, com a troca de ofensas entre o presidente Joe Biden dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia. Biden se referiu ao presidente Putin como um louco, inclusive usou um palavrão para se referir a ele. O presidente Putin respondeu que Biden é um cowboy de Hollywood. Tudo isso aí surge depois da morte do ativista russo Alexei Navalny, que estava preso lá na Rússia, morreu algumas semanas atrás, e existe aí toda uma tensão pela liberação do corpo dele, que era aí um opositor ao presidente Vladimir Putin. O presidente Joe Biden, inclusive, chegou a se encontrar com a viúva dele ao longo dessa semana e anunciou aí mais 500 sanções contra a Rússia. Essas sanções envolvem aí diversos grupos que ajudaram na captura desse ativista, envolvem também os setores financeiros ligados à Rússia e também ligada à indústria de base e de produção de armamento de guerra. Segundo Joe Biden, isso visa aí principalmente combater empresas que estão driblando as sanções que foram impostas na Rússia. Nesse mês de fevereiro, que o confronto entre Rússia e Ucrânia completa 2 anos. Falando agora da Argentina, o presidente Javier Milei conseguiu aí o seu primeiro resultado positivo diante aí do choque de gestão que ele vem aplicando lá no governo da Argentina. A Argentina apresentou superávit primário no mês de janeiro de cerca de 620 milhões de dólares. Algo que não acontecia na Argentina nos últimos 12 anos. Javier Milei implementou uma série de medidas fiscais
para tentar cortar os gastos públicos na Argentina, e ele vem dizendo que o principal responsável pela grande crise inflacionária que a Argentina passa é justamente o gasto público descontrolado. E nesse mês de janeiro ele consegue o seu primeiro resultado positivo. Para a semana que vem nós temos a divulgação do PCA, que é a inflação de consumo dos Estados Unidos. Ela que o FED usa para balizar a sua taxa de juros. Nós temos também a divulgação do nosso IPCA 15 aqui no Brasil. E também temos a divulgação do PIB do Brasil e dos Estados Unidos. Fica também a expectativa pela pauta econômica e a sua tramitação no Congresso Nacional. Fernando Haddad deu uma declaração essa semana que já está acordado que a reoneração da folha de pagamento ela vai tramitar por um projeto de lei, vai ser retirado da medida provisória em regime de urgência. Mas o ministro da Fazenda continua insistindo para que o programa de desoneração do setor de eventos, o fim desse programa, continue na medida provisória, mas isso ainda existe um embate em relação ao Congresso Nacional. Então fica a expectativa em relação ao envio desse projeto de lei e também qual vai ser o destino da medida provisória. Muito obrigado e até a próxima semana.